Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, que a boa mão do nosso Deus esteja sobre você e sobre toda a sua família, amém? Meu querido, esse vídeo que eu estou fazendo neste momento é a continuação daquele tema, daquele vídeo que eu postei alguns dias atrás, falando acerca o que é o batismo com o Espírito Santo, e para que serve o batismo com o Espírito Santo. Pois bem, no vídeo de hoje nós iremos tratar aquele tema que eu já havia falado no vídeo anterior. Como é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Como ser batizado no Espírito Santo? Meu querido, é sobre isso que eu quero dizer nesta hora, neste vídeo. É sobre esse assunto que eu quero falar para você. Como eu disse no vídeo anterior, de maneira simples, objetiva e sucinta. Não é uma receita de bolo, não é uma exigência, não. É aquilo que está escrito na palavra do Senhor, mediante aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Meus irmãos, nós vamos estar meditando no texto tão conhecido por nós, Atos capítulo de número 2. Mas antes da gente estar aqui falando acerca desse tema, falando acerca de como eu vou ser batizado com o Espírito Santo, eu quero aqui refrescar a sua memória, falar o que é o batismo com o Espírito Santo. Como eu disse no vídeo anterior, eu vou deixar até aí o vídeo colocado aqui para você estar vendo, você quiser saber um pouco mais, entra aí no meu canal e veja ali o vídeo, o que é o batismo com o Espírito Santo. Você vai ali ver a fundo, realmente o que é o batismo com o Espírito Santo. Mas aqui resumidamente, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento na vida do crente, um revestimento de poder de Deus na vida do crente, que serve para que nós venhamos a fazer a obra do Senhor, que serve para que nós venhamos a sermos edificados a cada dia. É um revestimento do poder de Deus. Eu falei no vídeo anterior assim que nós vestimos uma roupa, mas quando nós colocamos outra por cima dela, dando uma proteção, mas era um revestimento. Então esse é o sentido do batismo com o Espírito Santo. É um revestimento do poder de Deus para mim e para você, quando nós estamos nessa terra para fazer a obra do Senhor, amém? Pois bem, agora aquela pergunta que não deixa calar: como é que eu vou ser batizado com o Espírito Santo? Como eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? E a palavra do Senhor, meu querido, vai dizer que Jesus, quando ele aparece para os seus discípulos, Jesus chega e primeiramente fala para eles: olha, recebeis o Espírito Santo. Aqui Jesus está lembrando eles daquilo que Jesus disse lá no capítulo 14 e o capítulo 15 de João, aonde Jesus ele dá as suas últimas instruções ali aos seus discípulos. E depois Jesus mesmo diz a eles: olha, eu vou, mas eu vou deixar aqui o Espírito Consolador, vou mandar outro Consolador para vocês. O que é esse outro Consolador? É o Espírito Santo de Deus, que Jesus ali em presença física já não estava mais, já não estaria mais. Jesus estava aqui anunciando que o tempo, aquele dia, onde ele seria entregue para a mão dos salteadores, dos malfeitores e seria morto de cruz e depois se ressuscitaria, estaria acontecendo. Então Jesus diz a eles: olha, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o meu Espírito Consolador, aquele Espírito que vai te dar força, aquele Espírito que onde você estiver eu vou dar as palavras para você, aquele Espírito aonde vocês não vão ficar sozinhos. É Jesus que diz: vocês não vão ficar órfãos, eu vou mandar um outro Consolador. Então Jesus aqui, quando ele chega na frente dos seus discípulos, depois que ele está aqui ressurreto, depois que ele está aqui de maneira que ele havia vencido a morte, se confirmava aquilo que Jesus disse: recebeis o Espírito Santo, receba o selo do Espírito Santo, receba aquilo que vai dar a vocês a força necessária para vocês andarem, para vocês fazerem a minha obra.
Só que mais à frente, né, Jesus, ele vai falar para os seus discípulos também, está lá em Lucas capítulo de número 24, no último capítulo. Jesus diz para eles: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Aleluia. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Aqui Jesus está dizendo para eles: olha, quem sabe Jesus está querendo dizer, lembra da promessa que o profeta Joel disse, que chegaria um tempo onde que o Espírito de Deus desceria sobre toda a carne, e pessoas, e aquele povo que seria ali, né, envolvido por esse mistério, por esse poder, falariam novas línguas como que de fogo. Quem sabe Jesus estava dizendo para eles: olha, ficai em Jerusalém, até que se cumpra aquilo que o profeta Joel disse. Então aqui vai o primeiro segredo, aqui vai a primeira coisa que você tem que entender para você ser batizado com o Espírito Santo. Quando Jesus diz assim, ficai em Jerusalém, Jesus está dizendo: olha, tem uma promessa, existe uma promessa do revestimento do poder de Deus, e o que vocês têm que fazer é, espera, aguarda a promessa que vai acontecer. Aguarda o momento certo que vai acontecer. E a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que quiseram esperar, eles vão esperar. Mas nem todos esperaram a promessa. Quem sabe existia pessoas que diziam assim: esse negócio aí de esperar o poder de Deus, esse revestimento, isso aí não existe. Eu vou para minha casa, eu vou viajar, eu vou embora desta cidade. Quem sabe havia pessoas falando assim: ele estava falando coisa com coisa, ele não estava em si, é apenas, né, às vezes, quem sabe os seus discípulos, quando falavam para eles: olha, espera a promessa, Jesus nos diz, quem sabe eles até falavam para os seus discípulos: vocês estão loucos, vocês estão embriagados, mas foi Jesus que disse: olha, ficai em Jerusalém, espere a promessa. E lá no livro de Atos, capítulo número 1, a Bíblia vai dizer que a multidão era de quase apenas 120 pessoas. Imagina, quem sabe, né, os seus discípulos de Jesus ali proclamaram para o Jerusalém inteiro: olha, fica em Jerusalém, nós vamos ser batizados com o Espírito Santo, nós vamos receber aquela promessa que o profeta Joel falou. Mas quem sabe ninguém quase deu ouvido, quem sabe ninguém esperava por isso. Aí a Bíblia diz que apenas 120 estavam ali esperando. Então o primeiro segredo que eu digo para você neste momento é: espera a promessa. Não dê ouvido para aquelas pessoas que falam assim: esse negócio de língua estranha não existe, esse negócio de batismo com o Espírito Santo não existe, isso aí é mentira do diabo, que ele quer dizer para você. Não dê ouvido para esse tipo de pessoa. Apenas espera o momento certo, apenas espera o momento que Deus ele vai te batizar com o Espírito Santo. Então o primeiro segredo é esperar a promessa de Deus, esperar aquilo que Deus ele falou que vai fazer na tua vida. Então eles esperaram o momento certo de receber o batismo com o Espírito Santo. E aqui no capítulo número 2 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui vai o segundo segredo para você que busca ser batizado com o Espírito Santo. Quando a Bíblia fala assim, estavam todos reunidos no mesmo lugar, a Bíblia está dizendo sobre propósito. Todos estavam no mesmo propósito, todos estavam numa mesma fiação, todos estavam esperando apenas uma coisa, que era o batismo com o Espírito Santo. Eles estavam esperando o revestimento do poder de Deus. E aquela multidão de quase 120 pessoas estava esperando, estavam todos no mesmo lugar, estavam todos no mesmo propósito. Propósito, querido. Você tem que ter um propósito na sua vida. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo porque eu amo falar em línguas estranhas. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo porque
eu quero usar isso como algo que vai me trazer sustento para a minha vida. Não pense dessa forma, querido. Propósito é quando você chega e fala assim, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, para quando eu chegar e colocar a minha mão na cabeça de alguém e o Senhor venha renovar ele também, e o Senhor venha batizar ele com o Espírito Santo também. O propósito que eu tenho de ser batizado com o Espírito Santo é que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, quando eu tinha 19 anos de idade. Hoje eu estou com 30 anos de idade. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 19 anos de idade. Eu me lembro que desde pequeno eu amava ver alguém falando em mistério. Eu lembro que eu amava ver alguém falando em línguas estranhas. E eu almejava isso, sempre busquei de Deus isso, sempre almejei isso. Aí teve um tempo em minha vida, dos meus 14 anos até os 18, que eu larguei mão de ir para a igreja, não quis mais ir para a igreja. Quis fazer aquilo que o mundo ele gosta, aquilo que Satanás ele gosta que o homem venha fazer. Fiz todas as coisas erradas. Mas com 18 anos eu voltei para Cristo verdadeiramente. E estou até hoje firme, graças a Deus. Mas com 19 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. Aleluia. O segundo segredo que eu dou para você é propósito. Tenha propósito. Tenha o propósito. Para que você quer ser batizado com o Espírito Santo? E vai aqui o terceiro segredo que eu falo para você não cometer o mesmo erro que eu cometi. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, veio pessoas que falaram para mim assim, olha que bênção, você foi batizado com o Espírito Santo, que maravilha. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, vem uma coisa, querido, que Satanás ele faz na nossa vida. Vem uma coisa que ele quer que você venha fazer só para que você não venha receber aquilo que Deus tem para você. Vinha dúvida no meu coração. Vinha dúvida no meu coração e eu falava, todas as vezes que vinha ali aquela língua estranha para mim falar, quando chegava até a ponta da minha língua, aleluias, vinha uma dúvida para dizer para mim, não, esse negócio é da minha cabeça, esse negócio não é de Deus. E ali, queridos, por ali aproximadamente 9 meses, 1 ano, mais ou menos, eu retinha esse maravilhoso dom que Deus deu na minha vida, eu retive. Quando vinha ali aquele sentimento de querer estralar em língua estranha e falar em línguas estranhas, eu me travava, eu me prendia. Aí uma certa feita eu estava num congresso de jovens onde eu congregava, e um pastor ele parou a mensagem na hora, e olhou para mim, e apontou o dedo para mim, e falou bem assim para mim, não foi você que pedisse língua estranha para mim? Então por que você tem retido aquele dom que eu te dei? A partir daquele momento, querido, a partir daquele momento eu nunca mais fiquei sem fazer aquilo que eu amava fazer, que eu sempre almejei fazer, que foi o dom das línguas estranhas. O dom que é ali, queridos, é uma das manifestações do batismo com o Espírito Santo, falar em novas línguas, porque a Bíblia diz aqui que quando o povo estava ali com aquele propósito, quando o povo estava ali com o propósito de ser revestido de poder, a Bíblia diz que de repente veio um vento veemente, impetuoso e encheu toda aquela casa, e todos falaram em língua estranha, todos falaram em novas línguas. Então, queridos, esse é o terceiro segredo que eu deixo para você, que o terceiro conselho que eu deixo para você. Não deixe a dúvida entrar no teu coração quando o Espírito Santo batizar você com ele. Não deixe a dúvida, não deixe, quando vinha aquela dúvida, falava assim, isso aí não é de Deus, repreenda em nome de Jesus. Se você tem desejo de falar em língua estranha, fala em línguas estranhas. Jogue para fora, seja edificado por Deus, porque a Bíblia diz que o dom de línguas estranhas é para você edificar a você mesmo. Então, querido, não deixe que o diabo venha deixar a dúvida no teu coração, implantar dúvida no teu coração, não deixe. Aleluia. Eu estou aqui, querido, dando aqui alguns exemplos e aquilo que eu vivi na minha vida. Esses 3 conselhos que eu deixo para você. Os 3 conselhos que eu deixo para você ser batizado com o Espírito Santo. Primeiro, espere a promessa. A promessa foi feita. Espere a promessa. Segundo, tenha propósito. Faça um propósito. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo por isso. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo porque eu quero que o nome do Senhor seja glorificado. E terceiro,
Não deixe a dúvida implantada dentro do teu coração, não deixe, querido. Faça a obra do Senhor, seja batizado com o Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo. Eu estou dizendo para você aquilo que está aqui alicerçado na palavra do Senhor e a experiência que eu já vivi na minha vida, em alguns anos já como crente na casa do Senhor. Então, querido, como aconteceu naquele dia que um vento veio ali e encheu aquela casa, e todos ali foram batizados com o Espírito Santo, todos ali foram renovados, todos ali falaram em novas línguas. Eu quero profetizar sobre a sua vida, seja batizado com o Espírito Santo. Mas não esqueça esses 3 conselhos, esses 3 pilares que eu disse aqui para você. Que é esperar a promessa de Deus, que é ter um propósito e não deixar a dúvida entrar dentro do teu coração. Amém, meu querido? Aleluia, porque a Bíblia diz, querido, que quando Pedro e os outros apóstolos ali que foram batizados com o Espírito Santo, quando eles pregavam, a Bíblia diz que pessoas eram renovadas pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que enquanto eles pregavam, eles falavam de Jesus, a Bíblia vai dizer que aonde Pedro pregava, aonde Pedro ele ministrava a palavra do Senhor, a Bíblia diz que pessoas eram renovadas, eram cheias do Espírito Santo. Eu vou dar aqui outra dica bônus para você. Aleluia. Porque a Bíblia diz que quando Pedro pregava e eles eram cheios do Espírito Santo, é porque eles estavam atentos àquilo que ele estava pregando. Eles estavam atentos àquilo que Deus estava falando através da boca de Pedro. Eu dou aqui uma dica bônus para você. Esteja atento à voz do Senhor. Esteja atento aos avisos do Senhor. Porque quando você está atento à palavra do Senhor, quem sabe, querido, quando você estiver escutando esse vídeo neste momento, quem sabe você estando atento a esta palavra que está sendo ministrada sobre você, quem sabe você não vai ser batizado com o Espírito Santo aí. Aleluia. Quem sabe você não vai ser batizado com o Espírito Santo agora, neste momento, enquanto você está vendo este vídeo. Quem sabe Jesus não te batize aí com o Espírito Santo. Isso aqui é para quem crê, querido. Isso aqui é para quem tem fé. Então, querido, esteja atento à voz do Senhor. Esteja atento àquilo que Deus ele tem feito, àquilo que Deus tem falado na tua vida. Amém, querido? Deixa aqui essa dica bônus para você. Esteja atentos naquilo que o Senhor tem falado. Amém, meu querido? Antes de terminar esse vídeo, eu quero orar em especial para você. E nesta oração eu creio que o Senhor, Ele pode te batizar com o Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, Pai querido e Pai amado, neste momento, Pai, eu quero aqui, Senhor, agradecer ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada um, Senhor, que vai, ó Deus, estar assistindo esse vídeo, Senhor. A cada um, Pai, que este vídeo vai chegar, Papai querido, seja no seu celular, no seu computador, ou seja qual for o meio de comunicação, Papai querido, que ele vai estar aí, ó Deus, recebendo esse vídeo. Mas eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que Ele venha, Papai querido, aleluia, pegar esta palavra, Senhor, e guardar na tábua do coração. Pegar aqui, Senhor, amado Santo, esses conselhos, Pai, e guardar, Papai querido, na tábua do coração dele, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, na medida que ele estiver assistindo esse vídeo, na medida que ele estiver aqui, Senhor, sendo renovado pela Tua palavra, que ele possa receber, ó Pai, o batismo com o Espírito Santo, que ele possa receber, ó Pai, os dons de línguas estranhas, de variedade de línguas estranhas, de profecia, Pai, todos os dons, Papai querido, dizendo que aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele é presenteado. Pai, abençoa os teus filhos, Pai, guarda os teus filhos, Pai, que estão aqui assistindo esse vídeo, Pai, visita eles, Pai, e eu profetizo, Pai, o batismo com o Espírito Santo sobre a vida dele, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, amém, meu querido. Receba esta palavra e seja batizado com o Espírito Santo. Eu espero que você venha entender esses 4 conselhos aqui que eu deixei aqui para você, que você possa guardar dentro da tábua do teu coração e você possa aí receber o tão almejado dom do Senhor, o batismo com o Espírito Santo. Amém, meu querido? Quero pedir para você mais um pedido. Não quero aqui ser muito chato, não quero aqui muito alongar esse vídeo, mas eu quero pedir para você, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu joinha, se inscreva no meu canal aí,
faça com que esse canal ele venha se crescer aí na plataforma do YouTube, né? Ative aí o sininho para as notificações, né? Vamos fazer com que essa palavra, vamos fazer aí com que a palavra do Senhor ela venha alcançar todos os lugares onde esse vídeo entrar. Amém, meu querido? Que Deus os abençoe em nome de Jesus e que a boa mão do Senhor esteja sobre você e sobre toda a tua família. Deus te abençoe em nome de Jesus.